Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao estudo de hoje. E o estudo de hoje, dando sequência ao estudo da carta aos Romanos, está baseado no texto de Romanos 5, os versículos 12 em diante. Romanos 5, de 12 em diante. Nós vamos fazer a leitura e quem quiser acompanhar a leitura pode fazê-lo ou na sua Bíblia ou ouvindo, né? Participando do modo como achar melhor. Justificados, pois, mediante a fé, esse é o texto que nós falamos na semana passada, e começa o capítulo 5 de Romanos. Do versículo 12 em diante, nós vamos encontrar assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, viva, verdadeira, poderosa, eficaz, palavra que vem do Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela iluminação e inspiração de homens santos que receberam estas dádivas do Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra e nós te louvamos, porque ela pode nos instruir, nos inspirar, nos corrigir, nos exortar e tratar a nossa vida de acordo com a tua santa vontade. Nós te agradecemos. Agradecemos pelas pessoas que já estão participando e por aqueles que ainda participarão de algum modo. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta tarde e que nós tenhamos um coração sensibilizado pela ação desse Espírito, para que possamos reconhecer as nossas necessidades espirituais e para que possamos agir de acordo com a tua santa vontade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, nossas limitações. Agradecemos pelas vidas que o Senhor tem conservado, preservado para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, na semana passada nós tivemos o privilégio de estudar nesta carta, as verdades bíblicas que estão expostas
no capítulo 5, nos versículos 1 a 11. E nós, ao avaliarmos esse capítulo, nós percebemos claramente que Deus nos justifica por meio da fé. Ou seja, todos são pecadores. Paulo está afirmando que não há um justo, nenhum sequer. Diante de Deus não há ninguém que tenha merecimento, não há ninguém que possa reivindicar sua salvação, porque por merecimento ninguém pode ser salvo, por obras ninguém pode ser salvo. Mas nós vemos que a justificação ocorre por meio da fé. É mediante a fé que nós somos justificados. Ou seja, a justiça de Cristo, e nós vamos ver isso hoje, a justiça de Cristo é aplicada a nós, é imputada a nós, nos é atribuída, de modo que Deus, ao nos olhar, quando cremos em Jesus Cristo, nos olha e vê a justiça de Jesus, de modo que mesmo pecadores, nós somos justificados diante de Deus pela ação de Jesus Cristo. É em Jesus que Deus olha. Por isso é que Paulo fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque a esta pessoa foi atribuída a justiça de Cristo. E o que é? O que é verdadeiramente estar em Cristo? É crer nele de todo o coração, crer que ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e crer que ele deu a sua vida como parte integrante do plano de salvação de Deus, que não para na justificação, que continua. O segundo passo que nós vimos na semana passada foi que nós somos justificados e, por causa disso, nós somos pacificados com Deus. Ou seja, há uma realização da paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, não queríamos nada com Deus, a nossa carne militava contra as coisas de Deus, ainda milita contra as coisas de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos pacificados. O nosso relacionamento que foi quebrado pelo pecado foi restabelecido e agora nós fomos pacificados. Ou seja, Deus atribui a nossa justificação à ação de Cristo e Deus atribui toda a justiça de Cristo a nós para que haja verdadeira pacificação, ou seja, Deus está de bem conosco, novamente em Cristo Jesus. E a pacificação conduz à reconciliação. Não há pacificação completa, nem justificação plena, se não houver reconciliação. A reconciliação é aquilo que deve ocorrer quando duas pessoas se rompem, quando elas rompem, melhor dizendo, o seu relacionamento mútuo. Porque elas, quando se reconciliam, elas precisam restaurar o relacionamento. Não há reconciliação sem restauração do relacionamento. Por isso, Deus nos reconcilia com Ele. Ele nos controla novamente, nos conduz novamente à presença dEle, e na pessoa de Cristo, Ele restaura todo o nosso relacionamento. De modo que a reconciliação permite que nós recebamos de Deus tudo aquilo que é de Cristo. Nós vamos receber de Deus, já recebemos em parte, vamos receber quando formos glorificados, tudo aquilo que é de Cristo. Porque nós somos reconciliados com Cristo, com Deus, por meio de Cristo. Não somente isso, mas por causa disso e por causa daquilo que vai acontecer conosco ainda, que nós hoje ainda não temos presenciado, mas vamos presenciar, porque a obra de Deus que foi começada não pode ser interrompida. Então, tudo aquilo que ainda vai acontecer conosco na glorificação e lá no céu, que nós ainda não temos uma noção clara disso, temos pinceladas que a Bíblia dá, e isso tudo vai ocorrer
de uma maneira ineludível, isto é, de uma maneira que não há possibilidade de negar. Nós vamos receber tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então, essa glorificação, que é garantia de que nós somos reconciliados, ela que mantém a nossa fé viva e ela é tudo aquilo que nós precisamos para gozar antecipadamente todas as bênçãos do céu. O crente, mesmo não estando ainda no céu, física e espiritualmente, que nós vamos estar, ele já pode gozar bênçãos celestiais por causa dessa convicção que a reconciliação traz. Então, nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E isso também garante que nós passemos pelas tribulações, pelas provações, de uma maneira vitoriosa. Isso significa que nós podemos passar pelas provações e pelas tentações, sabendo que Deus está conosco, porque Ele garantiu estar conosco juntamente com seu Filho, e nós, na condição de reconciliados com Deus, podemos gozar previamente dessas bênçãos que estão relacionadas com a filiação, né? Nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos tornamos reconciliados e com todas as bênçãos que são prometidas, certamente trazidas a nós por meio de Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos passar pelas tribulações, conforme Paulo ensina? Ele ensina que nós também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque nós temos prazer no sofrimento? Não, mas porque nós temos prazer que mesmo estes sofrimentos não podem mudar o projeto que Deus já estabeleceu, que Deus já definiu e determinou em Cristo Jesus. Não há possibilidade alguma de Deus falhar. Portanto, mesmo que passemos neste mundo por tribulações, devemos passar com gozo, porque elas não podem ser comparadas com a glória que nós vamos receber. As tribulações deste mundo não são para se comparar com as riquezas celestiais. As tribulações deste mundo são uma consequência natural do mundo em que vivemos. O mundo é um mundo completamente avesso a Deus. O mundo não tem prazer em Deus. O mundo não glorifica a Deus. O mundo não tem parte com Deus. Ele é contra Deus. Este mundo está governado, conforme Paulo ensina aos Coríntios, pelo Deus das trevas. Este mundo está... e nós estamos cegados, o mundo está cegado e nós estávamos também, antes de ser crentes, cegados pelo Deus das trevas, o Deus deste século. Então, neste mundo, esperar vida boa é inútil. Esperar vida sem problema é inútil. Esperar vida sem sofrimento é inútil. Esperar vida sem morte é inútil. A morte faz parte desta vida, mas a morte é simplesmente uma passagem final para a glorificação eterna, que vai completar aquilo que Deus operou na reconciliação. De modo que a reconciliação é que garante a nós que Deus vai operar todas estas maravilhas e nos dar tudo aquilo que é de Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma bênção sem tamanho. Maravilhosa. Não dá nem para pensar que o tempo que nós passamos neste mundo, e acabamos de conversar agora com a Leonice, é um tempo realmente curto e um tempo de sofrimento, mas esse não deve ser a nossa expectativa nem a tônica do nosso pensamento, porque, na verdade, nós vivemos numa outra dimensão. Nós não vivemos mais neste mundo, nós vivemos numa outra dimensão. Vivemos numa dimensão que é celestial. Embora estejamos no mundo, vivemos numa dimensão celestial espiritualmente. Então, Paulo diz que estas tribulações, nós devemos nos gloriar nelas. Por quê? Porque elas são indicativas de que fomos reconciliados.
Se nós não fôssemos reconciliados com Deus, nós estaríamos no mundo sem experimentar essas coisas. Então, nós temos como garantia nas próprias tribulações de que Deus já iniciou uma obra em nós e que nós somos naturalmente, por natureza, completamente diferentes do mundo. Nós não temos nada no mundo e o mundo não tem nada em nós. E portanto, essas experiências são experiências que levam à perseverança. O sofrimento é usado por Deus para nos trazer perseverança. Perseverança é aquela condição que me permite permanecer firme, não vacilar, não sair do lugar, não perder o domínio da paz, não perder o domínio da reconciliação. E essa tribulação produz perseverança. E a perseverança aumenta a nossa experiência, de modo que, passando vitoriosamente pelas tribulações, nós somos experimentados, ou seja, nos tornamos pessoas experientes, aquelas que podem aconselhar outros, que podem dar o ombro para os outros, que podem ajudar os outros, que podem orar pelos outros, porque já passaram por situações que lhes permitem compreender que o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com as coisas que hão de ser reveladas em nós. De modo que a perseverança produz experiência e a experiência fortalece a esperança. Essa esperança não é uma mera expectativa. Essa esperança não é uma mera expectativa, não é algo que eu espero que vai acontecer. Essa esperança é uma certeza absoluta de que vai acontecer aquilo que Deus proclamou na sua palavra. É uma certeza clara, é uma certeza permanente de que estamos vivendo, caminhando para o céu e que não há, por mais que se fale contra, não há nada que possa tirar isso da nossa mente e do nosso coração. Agora, Paulo, na semana passada nós vimos, ele diz que há uma garantia disso. Há uma garantia de tudo isso. Como que a gente pode garantir que isso vai acontecer? O texto diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, perdidos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ora, Paulo raciocina, muito mais agora, se quando éramos pecadores perdidos, Cristo morreu por nós, muito mais agora, sendo reconciliados com Deus, na condição de filhos, muito mais agora ele nos dará vida eterna, a vida que já nos foi dada e que será completada com a glorificação após a nossa ressurreição. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela vida de seu Filho. Então, Paulo está dizendo que isto é uma garantia absoluta de que a obra de Deus será completada em nós. Agora, no estudo de hoje, nós vamos analisar que Paulo vai dizer que a graça é abundante. Paulo era acusado de falar que ele era acusado de mentirosamente que ele falava que havia graça, portanto, quanto mais pecado eu tivesse, mais graça eu receberia. Paulo nunca falou isso. E ele, então, reage a essa afirmação, dizendo que, como por um só homem, por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e todos pecaram, então a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, Deus começou a tratar a humanidade em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Não há ninguém no mundo
que tenha nascido que não seja descendente de Adão. Todos nós estávamos em Adão. Quando Adão rejeitou a palavra do Senhor, a ordem de Deus de não comer da fruta proibida, e quando ele comeu desobedecendo, ele pecou e a sua natureza foi corrompida. Ora, nós herdamos a natureza de nossos pais. Como é que Adão poderia ter filhos que não fossem pecadores? Não poderia. Portanto, todos os que nasceram de Adão nasceram com uma capacidade inata de pecar. Capacidade natural, inata, quer dizer, de dentro da própria pessoa. Não foi algo que foi acrescido. Ela já nasce daquela maneira. Ela nasce pecadora. E porque ela nasce pecadora, ela peca. Então, quando nós estávamos no mundo, não conhecíamos a Deus, nós éramos pecadores por natureza. Ninguém precisa ensinar uma criança a pecar. Ninguém precisa ensinar um menino a fazer coisas erradas, porque faz naturalmente. E isso não depende de idade. Uma criança recém-nascida, uma criança ainda no ventre da mãe, já é pecadora. Ela não cometeu pecados, mas ela já é de natureza pecaminosa. Quando ela tiver possibilidade, quando ela tomar consciência, ela vai fazer aquilo que é errado, mesmo sabendo que é errado, porque ela tem uma natureza pecaminosa. Esta natureza é aquilo que nós herdamos de Adão. Paulo diz que todos que estão em Adão são pecadores, e a morte reinou, portanto, por meio de Adão, em todos. A morte veio a todos os homens, e não foi a lei que determinou a morte, né? Então, ele está dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Isto é, Paulo está dizendo que mesmo quem não cometeu o mesmo pecado de Adão, é pecador como Adão, porque é descendente dele. Então, ele está dizendo que, mesmo não havendo lei, todos pecaram. E depois de Moisés, a lei veio e a lei trouxe o conhecimento do pecado. A lei não tem nenhum poder de me transformar, mas a lei tem o poder de me revelar quem eu sou. Ela me revela quem eu sou. A lei, quando diz não matarás, ela estabelece que eu sou capaz de matar. E Jesus foi além. Jesus disse que eu não preciso assassinar fisicamente alguém, basta odiar uma pessoa, tratar mal uma pessoa, não ser gentil com uma pessoa. Isso já é pecado e isso já significa que eu tenho disposição de matar. Então, nós entendemos que aquilo que Paulo está ensinando é que, embora tenha havido a lei de Moisés só fez uma coisa: demonstrou a santidade de Deus e demonstrou como nós não conseguimos produzir na nossa vida a santidade de Deus. Portanto, a lei, conquanto seja boa, justa, agradável, né? O mandamento é santo, justo e bom, conquanto isso seja verdadeiro, ela não tem poder de nos salvar. Por isso que Paulo diz que a transgressão trouxe morte, né? Mas como a transgressão de Adão trouxe morte para todos nós, porque nós não temos competência de fazer aquilo que a lei pede, pelo contrário, a lei evidencia nossa natureza pecaminosa, então nós estamos vendo que a manifestação da graça tinha que ser feita, porque era a única maneira que havia para sermos salvos. A graça, portanto, é defendida por Paulo como o dom gratuito de Deus que não age como uma ofensa. Ele está dizendo, se como a ofensa, o pecado de um
trouxe morte a todos, Deus é muito maior do que isso, e a obediência de um a todos. Entenderam a comparação que ele está fazendo? A morte veio por intermédio da ofensa de um só homem. A ofensa de um só homem levou todos à morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo, pela vida de Cristo, a vida passou pela graça a todos os homens que creem em Jesus Cristo. Então, como muitos morreram por causa de um só, a vida é dada a muitos pela vida e pela graça de um só, que é Jesus Cristo. Então, Deus trata a humanidade de duas maneiras. Ou em Adão, conforme nós já vimos, ou em Cristo, que é conforme nós estamos sendo tratados. Em Adão, todos nós nascemos, e nascemos mortos espiritualmente. Em Cristo, todos nós podemos ter vida e vida espiritual. Então, é deste modo que Deus opera, em Adão ou em Cristo. Em Adão, todos nós estávamos e morremos para Deus e para a vida eterna. Mas em Cristo nós somos salvos para a vida eterna e para Deus. Então, o dom da graça de um só homem, que é Jesus Cristo, se tornou abundante sobre muitos. Matar alguém é muito fácil. Dar vida a alguém, só Deus é que pode dar. Essa que é a diferença que Paulo está demonstrando aqui. Matar alguém é uma consequência natural do pecado. Mas dar vida a alguém, somente Deus pode fazer. Portanto, o ato de Deus de dar vida a todos os que creem em Jesus Cristo é um ato infinitamente superior ao ato de Adão de levar à morte todos aqueles que são descendentes dele. Deus é muito maior do que Adão ou do que Satanás. Então, Paulo está dizendo que o dom não é como a condenação, como o pecado. Ele transcorre de muitas ofensas para a justificação. E se pela ofensa de um só homem, e por meio de um só homem, reinou a morte, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. O texto está nos afirmando que, como nós fomos dominados pela morte, dominados pela natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão que passou a todos nós, ninguém morre pelo pecado de outro, morre pelo seu pecado. Né? Nós não morremos pelo pecado de Adão, morremos porque praticamos os nossos pecados. Mas todos nós, como descendentes de Adão, estávamos mortos. Mas a ofensa de um só homem reinou, por causa desta ofensa, reinou a morte. Mas aqueles que recebem a abundância da graça, o dom da graça, reinarão na vida por meio de Jesus Cristo. Só o que ele está dizendo. Que a morte reinava sobre nós até que, quando Jesus Cristo veio, nós fomos transformados, graça de Deus, para reinar com Cristo. Então, de estar debaixo do reino do pecado, nós passamos a reinar com Cristo. Olha que diferença. E quando éramos escravos do pecado, e agora somos reis com Jesus Cristo. Então, Deus tem proporcionado que nós sejamos com Jesus Cristo rei, príncipes e princesas do reino celestial. E isso ainda vai ter consecução. Isso ainda vai nos alcançar depois da glorificação. Né? Hoje nós estamos vendo isso com esperança, mas vai chegar um tempo que não vai precisar mais de esperança. Por quê? Porque estarão acontecendo todas as coisas. Porque aquilo que acontece a gente não precisa mais esperar. Está falando, então, claramente que o dom da justiça, por meio da graça, vai fazer com que todos reinem na vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando reina o pecado, nós estamos mortos. Quando reina a justiça, nós estamos vivos e somos
reis com Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como por uma só ofensa também veio o juízo de Deus, isto é, Deus julgou a todos nós que somos descendentes de Adão e nos condenou à morte. Então, isso só pode ser mudado também por um só ato de justiça. Se um só ato de Adão levou todos à morte, um ato de Jesus Cristo leva todos à justificação. E como nós vimos, a justificação é o ato pelo qual Deus nos torna justos, não porque sejamos justos, mas porque Ele nos concede, nos aplica a justiça de Cristo, nos atribui a justiça de Cristo. E então, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. E tornados justos, são pacificados, pacificados são reconciliados, e reconciliados são glorificados. Então, isto é o que o projeto de Deus está sendo realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei, então, sobreveio. Para quê? Para que o pecado se tornasse consciente, para que a gente visse o volume do pecado. Como é que as pessoas não enxergam, e não enxergam porque não estão mortas espiritualmente, o seu pecado? O pecado domina o mundo, o pecado domina todas as áreas da nossa vida. O pecado domina todo o sistema de vida que está oposto a Deus. O pecado aumenta a corrupção constantemente. Cada dia piora a situação do mal. O mal cresce. Paulo ensina isso, Jesus também ensinou, que o mal ia crescer cada dia mais, até que chegasse o momento da redenção. Mas onde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado se tornou tão abundante, a graça de Deus se tornou ainda muito maior. Superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Ou seja, o que nos concede graça para a salvação é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que nos dá esta graça de sermos salvos. Toda a graça de Deus é a manifestação da justiça de Cristo. Cristo, portanto, se tornando verdadeiramente o nosso Salvador pela justiça das suas ações. Ou seja, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pelas obras de Jesus. E Jesus se tornou justo e santo nesta vida humana, porque ele andou em perfeita obediência para nos levar à salvação. Então, Jesus conquistou a nossa salvação pela sua obediência. Então, a graça é um fruto da justiça de Cristo para a vida eterna. E, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós recebemos essa graça. Portanto, o texto nos convida a pensar que não há nenhuma situação que não seja resolvida pela graça de Cristo. Não há pecado que não possa ser perdoado pela graça de Cristo. Não há injustiça que possa ter sido cometida para a qual não haja perdão, senão pela graça de Cristo. Portanto, Deus nos transforma. O pior pecador ainda pode ser transformado pela graça de Cristo, pela justiça pessoal de Cristo. E a justiça de Cristo, então, nos pacifica com Deus, nos reconcilia com Deus e nos glorifica com Deus em Cristo Jesus. Este é basicamente um resumo desse texto que nós acabamos de ler e que nos ajuda a compreender as ações da graça de Deus
em Cristo Jesus para conosco. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender esta maravilha de evangelho que é pregada por Paulo aqui na carta aos Romanos. Deus abençoe a todos. Nós vamos interromper a gravação, mas vamos continuar com os irmãos e respondendo a pergunta se houver alguma, né?